termos aprendido como fazer a instalação de um forro de PVC, vejamos quais os procedimentos necessários para uma instalação eficiente e duradoura de uma parede de painel decorativo de PVC. Para este módulo, usaremos como exemplo a planta baixa de uma sala de estar, de 2,75 por 4 metros. É uma sala pequena e simples, que deverá ganhar um aspecto aconchegante com os painéis decorativos da Plasforro. Sendo assim, instalaremos o painel de PVC laminado Master em buia, aplicando em uma largura da parede atrás da televisão. Esses painéis possuem 25 cm de largura e 7 mm de altura. Diferente do exemplo anterior, instalaremos os painéis lado a lado, em relação ao comprimento da sala, ou seja, colocaremos os painéis na vertical da parede. Neste exemplo, a estampa utilizada também permite ser instalada na horizontal, mas não a representaremos nesse momento. Baseados nestas informações, já podemos fazer o cálculo para ver a necessidade do material que esta parede precisa. Se, para completarmos 1 metro de parede, precisamos de 4 painéis, então precisaremos de 12 painéis, 25 centímetros, para completarmos a parede. Para sabermos o comprimento da chapa, basta conferirmos a altura do cômodo na planta baixa, ou efetuar a respectiva medição. Sabemos então que a altura é de 2,5 metros, medida a qual será da chapa do painel decorativo. Com a quantidade de painéis necessária já definida, vamos ver os demais itens. Para o acabamento, usaremos o perfil U. O cálculo é o mesmo que utilizamos no exemplo anterior. Por isso, vamos somar todos os lados desta parede, 3 mais 3, 2,5 mais 2,5, então precisaremos de 11 metros de perfil U. Para a fixação dos painéis, podemos usar a cola PU, para que os painéis tenham uma melhor fixação. Então sabemos que a área total do painel da parede é de 7,5 metros. Sendo assim, precisaremos de apenas um tubo de cola PU para essa instalação, pois o rendimento dela, em média, é de 10 metros quadrados. Com essas informações, já podemos adquirir os produtos necessários para a criação do painel neste ambiente. Nessa aula, veremos quais são as ferramentas indispensáveis para o instalador na hora de instalar um painel de PVC. A parafusadeira com ponteiras será um grande aliado para o instalador. Deixe sempre a bateria carregada e uma de reserva para qualquer eventualidade. O processo de instalação geralmente é rápido, dependendo do espaço, mas é sempre bom ter uma bateria de reserva. Como o nosso painel terá 2,5 de altura, uma escada será bem conveniente para a instalação. Esmerilhadeira é uma ferramenta necessária para essa tarefa. Para a instalação de painéis, podemos utilizar um nível de mão. Esse nível permitirá confirmarmos a posição de encaixe desde o começo da instalação. Pois, como já sabemos, um encaixe mal feito compromete todo o restante. Vejamos então outros itens de extrema importância: trena, lápis de carpinteiro, espátula de plástico para facilitar o encaixe, principalmente na finalização, esquadro, estilete. Essas ferramentas são essenciais para se ter numa caixa de ferramenta. E assim finalizamos esta aula, onde conhecemos as ferramentas essenciais para uma instalação eficiente. Quando fazemos a instalação de um forro de PVC em uma parede, temos infinitas possibilidades de configuração. Podemos colocar luminárias de LED, mudar tomadas de posição, entre muitas outras possibilidades. Tudo vai depender dos desejos do cliente e a quantidade de material adquirida. No caso do ambiente de nosso exemplo, os únicos itens elétricos que vão contar dizem respeito à posição
das tomadas e dos fios do televisor, que será colocado na parede. Para o caso das tomadas que permanecerão no lugar, basta retirar o espelho externo antes da instalação e efetuar o corte da chapa durante a instalação. Alguns instaladores, quando chegam no ponto da tomada, fazem todas as medidas necessárias no local e efetuam o corte respectivo. Outros utilizam a referência do próprio local e efetuam um corte com um estilete. Não existe uma regra fixa. O importante, neste ponto, está na própria habilidade do profissional. Lembre-se que, independente do caminho que você siga para executar a tarefa, o mais importante é o resultado. Atenção! Nunca manipule fiação elétrica ligada. Sempre desligue o disjuntor. E assim, terminamos esta aula teórica que te passou dicas sobre pequenos obstáculos que podem ser encontrados durante a instalação do painel decorativo. A partir da próxima aula, vamos começar o processo de instalação. Até lá! Agora é hora de colocarmos o acabamento no contorno da parede. O acabamento é vendido em barras de 6 metros. Precisamos então cortá-lo em pedaços de 2,5 metros e 3 metros. Então, com auxílio de uma trena e esmerilhadeira ou serrinha, efetuemos os respectivos cortes. Após finalizado o procedimento, utilizaremos um esquadro de metal para efetuarmos o corte das pontas em 45 graus, de modo que as laterais se encaixem umas com as outras. Marcamos com um lápis de carpinteiro e efetuamos o respectivo corte com uma esmerilhadeira ou com a serrinha. Com os acabamentos prontos para a instalação, fixamos-los com uma parafusadeira. Como já sabemos, o acabamento servirá de guia para o encaixe de todos os painéis decorativos de PVC. Uma dica para esse processo. Em nosso exemplo, temos uma parede com as medidas exatas e com os cantos exatamente 90 graus. É uma realidade que nem sempre está presente. É muito comum encontrarmos paredes tortas ou com alguma medida que pode variar. Por isso, fique sempre atento às medidas e efetue os ajustes necessários. É melhor ajustar durante a instalação do que ser chamado novamente para um ajuste depois da instalação finalizada. Com os acabamentos já instalados, podemos agora colocar as chapas de PVC. Já conhecemos as medidas, então podemos cortar as chapas de 2,5 metros com o auxílio de uma trena em esmerilhadeira. Conforme vimos na aula de colocação de painéis decorativos, é importante começar a instalação do lado que será mais visto.
No caso da nossa parede da sala, os dois lados poderão ter o mesmo nível de visibilidade. Porém, analisando o ambiente novamente, podemos ver que o canto direito da parede poderá ter algum móvel com uma estante, que poderá esconder levemente esse canto. Então, partindo do lado esquerdo da parede, iniciaremos a instalação dos painéis decorativos. Aplique a cola PU no painel decorativo conforme mostrado. Após colocada a primeira chapa, é importante utilizar um nível de mão para verificar o encaixe. Acompanhe. A cada chapa instalada, fixamos a área central do painel com parafusos, para manter a maior firmeza durante o encaixe. A cola PU tem um tempo de cura de 4 horas. Sendo assim, todo o ajuste de alinhamento da chapa na parede deverá ser feito nesse período. Depois disso, somente com intervenção mecânica. Quando chegar nos pontos de tomada, basta efetuar o respectivo corte na chapa. Acompanhe o processo. Agora já temos todas as chapas instaladas na parede. Note que o procedimento é muito simples, possui vários detalhezinhos relativos às condições do espaço, mas muito simples de solucionar. Vamos em frente. Após termos finalizado a instalação do painel, precisamos efetuar a limpeza do painel e do ambiente. A limpeza de restos de material de PVC é muito fácil. Trata-se de um material leve e, desde que tenha sido calculado precisamente, terá poucas sobras. Além de entregar a instalação limpa e organizada e retirado algumas marcas de mão dos painéis, devemos orientar o cliente quanto à manutenção e à limpeza do painel. Sendo assim, podemos passar às seguintes orientações. Nunca limpe o painel com esponja em sua área mais áspera. Isso poderá provocar risco no painel. Não utilize detergente com acidez alta ou cloro. Para a limpeza, utilize apenas um pano úmido. Em casos de sujeiras mais extremas, utilize um detergente neutro ou sabão neutro. Mais do que isso, apenas com a substituição da chapa. Assim, terminamos o módulo e aprendemos como orientar os clientes na limpeza do material. Essa informação é muito importante, pois permitirá que o material dure mais tempo, assim como ele se mantenha passível de ressarcimento em caso de solicitação de garantia.